que pelo menos desde os anos 90, a Jovem Pan tem aqui um quadro, o Brasil, o país dos impostos. Até na voz do Joseval Peixoto, né? E a reforma tributária foi aprovada no Congresso, ainda faltam as medidas complementares e tem um período muito longo de transição para que essa reforma tributária comece a valer. E por anos a gente conversou aqui com o senhor já sobre a reforma tributária. Além dos impostos, o Brasil também é um país burocrático, né? Como que se vira uma página como essa? Há interesse do poder público? Não há interesse nem do Congresso Nacional? Isso é algo que faz parte do Brasil? Isso sustenta, a burocracia é sustentada e não há interesse de virar uma página como essa? Eu não diria que há interesse. Às vezes falta de esforço e de uma certa velocidade para mudar. A reforma tributária, ela foi a reforma possível. Entre não ter e ter a possível, é melhor elogiar aquela que foi feita do que desdenhar daquela que poderia ter sido melhor. Mas a que foi elaborada, ela foi bem discutida no Congresso, houve uma participação efetiva da sociedade civil, do setor produtivo, o debate foi intenso. A reforma não foi ruim, não foi a ideal, mas não foi ruim. Agora ela precisa ser implementada. Não faz sentido um período tão longo para a regulamentação daquilo que foi objeto de um longo debate, quase 1 ano e meio de debate, na Câmara, no Senado, e que foi votada e aprovada e agora precisa ser regulamentada. Eu espero que ainda este ano ela esteja regulamentada e a partir já, na gradualidade que ela estabelece como princípio, ela possa começar a ser aplicada em 2027. Vai fazer bem ao Brasil. E se eu pudesse voltar num tempo atrás e dizer, agora seria um bom momento para se ter um amplo programa de desburocratização no setor público e também, de certa forma, com impacto no privado, seria uma dádiva para o Brasil. Essa é uma herança ruim que a nossa origem portuguesa estabeleceu. Nada contra os portugueses, muito menos contra Portugal, um país adorável, um povo amável. Mas excesso de burocracia, excesso de documentos, excesso de demandas, processos longos não contribuem positivamente para nada, só atrapalham, perturbam e empobrecem as iniciativas empresariais e até a sua própria vida pessoal. Carimbo, tabelião, excesso de documentos para coisas tão primárias e tão básicas, onde no primeiro mundo não há, aqui ainda são formas de coexistência. Uma grande limpeza, uma redução drástica de processos burocráticos e eliminação de documentos desnecessários, de você ter que provar que está vivo, que você está aqui, que você é o Tiago Berracho, que eu sou o João Dória, você tem que trazer conta de luz, comprovante de residência, a sua carteira de identidade, um conjunto de documentos. Quando você está presente e a melhor forma de provar, não, eu estou aqui. Eu não preciso apresentar 10 documentos para provar que eu estou vivo e que eu estou presente. Então, estamos numa situação aqui caricata, mas isso atrapalha o Brasil muito. Você vai a nações desenvolvidas, e não estamos falando de países com 300 anos de história, vá à Coreia, vá a Singapura, para dar 2 exemplos de países, ou vá aqui a Dubai, Emirados Árabes Unidos, que 40 anos atrás era uma aldeia de pescadores, como também 50 anos atrás, Singapura era uma aldeia de pescadores, Coreia do Sul era um país arrasado pela guerra e foram transformados em grandes potências, como aliás, Tiago, está sendo feito na Índia. A Índia vai se tornar uma grande potência mundial nos próximos 10 anos. Nós vamos ter a China, os Estados Unidos da América e a Índia. E sabe qual é o fator que está mudando a história da Índia, do seu povo, além de uma boa gestão, a gestão honesta de um governo democrático? Educação, formação profissional. Milhões de jovens indianos ingressaram em escolas públicas, estavam fora porque viviam à margem, numa situação de profunda pobreza e de distanciamento de uma realidade de sobrevivência, e hoje podem ter esta oportunidade. 250 milhões de indianos saíram de uma situação de alta vulnerabilidade em 5 anos. E agora são 950 milhões de indianos consumindo. Ainda há 600 milhões
de indianos que vivem em situação de pobreza. Mas em 5 anos, mais do que um Brasil passou a consumir. A Índia foi o país que teve o maior crescimento de PIB no ano passado. Provavelmente vai repetir esse ano, à frente da China, à frente dos Estados Unidos. Olha como é possível transformar, tomando como referência educação. Isto, se o Brasil algum dia puder ter um amplo, realista e bem feito programa de educação no plano federal, estadual e municipal, muda o Brasil. Aí sim poderemos ser uma grande nação.